Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Se a sua segunda-feira saiu toda errada e seu dia foi péssimo, não desanime, porque tudo tem solução. Lembre-se de que o aeroporto de Viena tem um balcão apenas para ajudar aqueles passageiros que chegaram na Áustria, em vez da Austrália. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos e conto com você para recuperar os outros 290 mil que a plataforma detonou. Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu preciso muito da sua participação. Hoje, 26 de janeiro de 2026, é o dia da gula. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vive um momento de forte instabilidade interna. Uma sequência de pedidos de desligamento em cargos de chefia elevou a tensão no órgão após a exoneração da pesquisadora Rebeca Palles, da Coordenação de Contas Nacionais, a área responsável pelo cálculo do Produto Interno Bruto do Fazendão. Segundo a apuração da Folha de São Paulo e informações confirmadas hoje, pelo menos 3 gestores estratégicos entregaram as funções em sinal de solidariedade a Rebeca Palles. Nos bastidores do IBGE, a saída de Rebeca Palles é interpretada como uma retaliação. A pesquisadora foi uma das signatárias de uma carta pública que criticava a gestão de Márcio Pokémon, o fabricante de índices indicado pelo atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele. No Jornal dos Jornais, hoje cedo, chamei a atenção para o fato de que Nicolas Ferreira está sendo considerado o substituto de Jair Highlander Bolsonaro nas mobilizações e que o deputado mineiro surge como um elo entre o ativismo virtual e a mobilização presencial, além de deixar claro que o evento demonstrou que a capacidade de mobilização do que os jornais chamam de extrema-direita continua intacta. E isso é verdade, o futuro dele é brilhante. Mas eu também manifestei e volto a manifestar aqui minhas reservas em relação a este evento da caminhada, promovida justamente no ano eleitoral de 2026, o que aparentemente gerou algumas reações. O evento, na minha opinião, e claro, eu posso estar redondamente equivocado, não sou o dono da verdade, terminou de maneira melancólica, com apenas 18 mil pessoas reunidas na Praça do Cruzeiro, em Brasília. O evento mostrou que a esperança das pessoas continua viva? Claro que sim, mas na minha opinião, isso não foi o bastante para uma operação desta envergadura. No atual clima de desespero e paixão política que toma conta das pessoas no Fazendão e da necessidade de se fazer algo concreto para impedir a continuação da esbórnia corrupta que está dizimando o Brasil, é preciso olhar com frieza, com calma e separar o que os olhos desejam ver do que a realidade apresenta diante de todos. No fim das contas, dos 60 milhões de eleitores de Jair Highlander Bolsonaro, sobraram 18 mil heróicos gatos pingados que ainda tomaram um raio nas costelas, numa empreitada com cheiro de oportunismo político, além da sensação de que os brasileiros de bem continuam andando em círculos enquanto a bandidagem esquerdopata opera e avança sem medo de ser feliz. E quando eu digo isso, muitas vezes provocando a ira daqueles que acreditam que mesmo uma centena, ou 50, ou 20 pessoas reunidas na Praça do Cruzeiro apenas já teria consolidado o sucesso da iniciativa, é porque eu estou querendo saber o seguinte: qual o resultado prático de tudo isso? O que vai acontecer daqui para frente por causa deste evento? A criminalidade petralha será destituída e presa? A verdadeira democracia vai ser restaurada? Na minha opinião,
Um sucesso mais palpável dessa empreitada teria ocorrido se Brasília tivesse sido invadida por 3 ou 4 ou 5 milhões de apoiadores de Jair Bolsonaro. Ainda assim, note bem, menos de 5% dos cidadãos que apoiaram o verdadeiro presidente de todos os brasileiros. Enfim, de qualquer forma, foi um esforço que merece respeito e eu, que não sou dono da verdade de forma alguma, da mesma forma que não fujo da controvérsia e estou sempre aberto ao diálogo, na minha opinião, isso tudo deixou a desejar. É preciso mais foco, mais concentração, mais empenho e mais intensidade no comprometimento popular. No portal Space Liberdade, 2 notas. Na primeira, a jornalista Malu Gaspar está dizendo que o sindicato do crime organizado está em convulsão interna e que o laxante Beisola e o satânico psicopata golpista estão operando para que o amigo do amigo de meu pai continue no caso do Banco Master. Na outra nota, a informação de que um contrato entre o Banco Master e o escritório de advocacia da família do polaco Lewandowski rendeu cerca de 6,5 milhões de reais brutos, dos quais 5,250 mil reais após a ida dele para o Ministério da Justiça. O Space Liberdade lembra ainda que, ao assumir o cargo no Ministério, o polaco deixou a sociedade de advogados. Títulos do Tesouro foram vendidos e o comércio de soja foi desdolarizado. Após a Índia reduzir a exposição dela aos títulos do Tesouro norte-americano, o fazendão deu um passo ainda mais agressivo, tanto do ponto de vista financeiro quanto estratégico. Entre outubro de 2024 e outubro de 2025, o Brasil vendeu 61 bilhões e 100 milhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano, os Treasuries, quase 27% do total das reservas brasileiras. Essa é a maior redução percentual no mundo, superando a Índia e a China, apesar de a China ter vendido um valor absoluto maior. Notavelmente, tanto a Índia quanto o Brasil venderam os chamados Treasuries em um período de rendimentos altos nos Estados Unidos, uma fase normalmente atraente para os bancos centrais, o que destaca uma decisão estratégica e não puramente financeira. O fazendão está redirecionando as reservas para o ouro. Em apenas 3 meses, acumulou 43 toneladas, elevando o total de reservas de ouro para cerca de 172 toneladas, seguindo estratégias já adotadas pela Índia e pela China. Paralelamente a isso, o movimento mais prejudicial para os Estados Unidos vem do comércio. O fazendão, maior produtor e exportador mundial de soja, e a China, a maior importadora mundial de soja, com entre 60% e 66% das importações mundiais, começaram a liquidar o comércio de soja em moedas locais, eliminando completamente o dólar norte-americano. Isso demonstra que as linhas de swap cambial e os sistemas alternativos de pagamento já estão operacionais. Segundo os observadores, a venda dos treasuries, o acúmulo de ouro, o comércio em moedas locais e as novas instituições financeiras dos BRICS apontam para uma única conclusão: a desdolarização não é mais apenas uma retórica, mas uma política ativa. Apesar dos repetidos alertas de Donald Trump, as nações dos BRICS estão acelerando os esforços para contornar e ignorar o dólar. Por outro lado, cuidado, muito cuidado. O Poder 360 traz a informação de que o fazendão tem quase 3 vezes mais fundos de investimento do que os Estados Unidos. Com 31.454 fundos contra 12.215 dos norte-americanos, o fazendão é o líder mundial, mas detém só 3% dos ativos. E não tem instituições de controle
com capacidade para fiscalizar tudo. A notícia fez com que um amigo meu, que atua ativamente no setor e é um observador crítico do atual sistema, dissesse o seguinte: o fazendão tem quase 20% dos fundos sem fundo de investimento do mundo, mas com somente 3% do capital total, ou seja, 31.500 chances de você cair no golpe de um vigarista estelionatário, disfarçado de gestor de passivos. O trouxa é o passivo. E que vai lhe render uma impossibilidade matemática de ganhar alguma coisa, já que o relatório Ambima de 2025 informa que 80% deles descapitalizam os trouxas que colocam o dinheiro nas mãos de amadores mal intencionados, que prometem riqueza sem trabalhar e nem estudar. E com isso, a ciranda pirâmide de Ponzi Tupiniquim continua sendo montada, enquanto o regime socialista comunista continua levando o fazendão ao colapso econômico. Você não acredita? Pois então, procure ler toda a matéria do Poder 360 e depois se pergunte: como é que o fazendão pode ter o dobro de fundos de investimentos dos Estados Unidos e gerar lucro numa economia 13 vezes e meia menor do que a deles? Veja o que o economista Bruno Corano está dizendo. Essa é para quem quer ficar rico. Todo ano a gente fica curioso para saber quais foram as pessoas que mais enriqueceram. A gente gosta de saber para se espelhar, se inspirar nelas. Afinal, o que essa pessoa fez deve ser algo especial e que certamente deve ter muito para ensinar. E hoje você vai se surpreender. Em quinto lugar, o Miguel Kriegsner, que é o dono do Boticário. O seu patrimônio cresceu 19% em 2025. O Boticário completou décadas de história, uma vida inteira dedicada ao empreendedorismo. Começou do nada. Já em quarto lugar, Eduardo Saverin, o cofundador do Facebook. O seu patrimônio cresceu 45%, puxado pela forte alta do mercado acionário de tecnologia. Em terceiro, André Esteves, dono do banco BTG Pactual. O banco vem surfando um momento muito bom e o seu patrimônio pessoal cresceu 56%. Já em segundo, Jorge Neval Filho, dono da Rede D'Or de Saúde, com um crescimento patrimonial de impressionantes 119%. Mas ninguém chegou nem perto do primeiro colocado, com 232% de crescimento patrimonial, saindo de 24 milhões para 79,7 milhões de reais. E aí você deve se questionar: é um empresário da área de tecnologia, da área de construção? Quem atingiu esse resultado gigantesco foi a doutora Viviane Barsi Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ganhando mais dinheiro que o próprio marido, que tem um salário mensal de apenas R$40 mil. Uma verdadeira lição de empreendedorismo. E os recebimentos programados para os próximos anos já a colocam como a favorita nesse ranking. Esperemos 2026. E da dura realidade é preciso partir no rumo da inteligência artificial, que continua dando nó em pingo d'água com realizações cinematográficas inacreditáveis. Em 1 minuto, por exemplo, você poderá ver o grande concorrente ao Oscar deste ano. A trilha sonora foi alterada para evitar problemas de copyright com o YouTube e para retirar uma risadinha muito irritante que acompanhava o vídeo. Respire fundo e aproveite.
Parece até coisa de filme, não é? Já que estamos em tempos de Oscar, eu compartilho aqui uma lista de indicações muito oportuna que eu recebi. Melhor filme, Assalto ao Banco Master. Melhor ator, Daniel Vorcaro. Melhor ator coadjuvante, Amigo do Amigo de Meu Pai. Melhor atriz, Vivi Barsi. Melhor esquema de produção, BTG Pactual. Melhor maquiagem e cabelo, Satânico Psicopata Golpista. Melhor papel de trouxa, você, eu, todos nós. A Gazeta Brasil informa que pelo menos 26 mortes foram confirmadas e mais de 750 mil residências permaneciam sem eletricidade hoje no Nordeste aqui dos Estados Unidos. O rastro de destruição é resultado de uma tempestade de inverno que se estendeu por uma faixa de 2.100 quilômetros do Arkansas até a Nova Inglaterra. As nevascas intensas, que ultrapassaram os 30 centímetros em vários estados, paralisaram o trânsito, cancelaram voos e suspenderam aulas em diversos distritos. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que áreas ao norte de Pittsburgh, na Pensilvânia, registraram até 50 centímetros de neve, com uma sensação térmica de menos 31 graus centígrados desde a noite de segunda passada. E mais uma coisinha. Ninguém nunca vai conseguir me convencer que um governo que tirou 24 impostos dos nossos ombros seja pior do que o atual desgoverno Petralha de ocupação, que trouxe os 24 de volta e criou mais uma dúzia. Até a próxima.